Essa noite foi me incumbida a tarefa de trazer a palavra de Deus essa noite para todos, né? E Deus estava tocando meu coração para ler em 1 João, capítulo 1, e versículo 5. Eu estava ali sentada na cadeira e pedindo para que Deus falasse conosco esta noite, né? Amém. Pedir. É, primeira epístola de João. Aleluia. Primeira epístola de João, capítulo 1, e a partir do versículo 5. Enquanto eu pedia ali para Deus, eu dizia que às vezes a gente espera sentir de Deus alguma coisa e às vezes a gente não vai sentir mesmo. Às vezes a gente só tem que tomar uma decisão, uma escolha, né, de fazer a vontade de Deus. Porque se fosse para a gente esperar, a gente sentir vontade de fazer alguma coisa para Deus, não teria como, porque a nossa carne ela é caída, né? É pecaminosa, ela não é santificada, é o Senhor que nos santifica, né? Então nós temos que escolher todo dia fazer a vontade de Deus, né? E vamos ler essa palavra então, que está em 1 João, capítulo 1, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, glória a Deus, o justo. Que maravilha. Amém. Até aqui essa palavra, que eu quero falar um pouco dessa palavra de que Deus tocou no meu coração. Já foi falado aqui bastante sobre pecado, quanto Deus ele liberta a gente do pecado, quanto ele nos ensina como nos afastar do pecado. E aqui essa palavra, essa primeira carta de João, ele começa, o início do capítulo 1, ele começa falando por quem ele tem falado, né? A autoridade de quem ele tem falado. João foi um dos discípulos de Jesus, ele andou com Jesus, ele viu Jesus, ele tocou em Jesus, ele participou de todos os milagres, de tudo que Jesus fez, ele estava ali do lado, ele testemunhou a verdade diante dos olhos dele. Então no início do capítulo ele já fala com autoridade: eu estou falando de alguém que eu vi com os meus olhos, alguém que eu toquei, alguém que eu participei. Eu não estou falando daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, eu estou falando do que eu vi, eu testemunhei. É o que João começa falando ali. Aí quando ele termina de falar isso que ele vai falar, da autoridade que Jesus deu para ele, ele começa falando sobre quê? Sobre pecado. Aleluia. Porque a maior luta de nós aqui na terra é lutar contra o pecado. Porque o inimigo, ele usa o pecado para nos afastar de Deus. Como eu li esses dias à noite aqui, num culto, que o que nos afasta de Deus é o pecado. Porque Deus, ele está aí. Ele está aí, prontidão para ouvir, para receber cada um de nós. É só a gente chamar por Ele, a gente só procurar por Ele, que Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. Mas muitas vezes o inimigo engana, muitas das vezes a gente, tentando nos convencer que o que eu fiz ninguém vai perdoar, nem Deus vai perdoar. Deus perdoa, só que Ele quer um coração sincero, Ele quer um coração rendido diante dEle. Porque aqui, gente, a Bíblia está dizendo assim, se nós não andarmos na luz como ele andou, nós não estamos em comunhão com ele. Se a gente não andar como Jesus quer que nós andamos, não adianta dizer que acredita em Deus, que
confia em Deus, mas se as nossas obras, se as nossas atitudes não demonstrarem que nós andamos com Deus, a Bíblia diz que a gente acaba tornando até Deus mentiroso, porque nós somos testemunhas deles aqui na terra. As pessoas estão olhando para nós, estão tentando ver Deus em nós. Aleluia. Então, se as nossas obras não forem de acordo com aquilo que Deus falou para nós fazer, vai parecer que o inimigo vai enganar os outros dizendo que é mentira, que não é verdade. Hoje o que mais tem de gente decepcionada com a igreja, não por causa de Deus, não, porque Deus continua sendo Deus, Ele é bom, perfeito, e a sua palavra ela é boa, ela é perfeita, mas o que acontece, nós muitas vezes não vivemos o que Ele diz. Aí o inimigo usa disso, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, para distorcer a verdade. Muita gente diz assim, que eu não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo, mas é por causa do inimigo que levanta essas questões para afastar o homem de Deus. Aleluia. Mas ainda Deus ainda recebe a todos, aqueles que se arrenderem aos seus pés e confessar o seu pecado. É muito difícil confessar o pecado. Vocês viram aqui o testemunho do meu esposo. Foram anos, não? Ele contou aqui rapidamente, nós foram muitos anos passando por aquela luta até que o verdadeiro arrependimento entrasse no coração. Não é uma coisa fácil de fazer. E eu também, Deus nos separou por 2 anos porque tinha que tratar a vida dele, também tinha que tratar a minha vida. Eu também não era uma pessoa fácil, eu também não aceitava muitas coisas, eu também fazia muitas coisas erradas, mas Deus também precisava tratar o meu coração, ou seja, eu também precisava confessar os meus pecados, eu também precisava me arrepender dos meus pecados. E isso a gente só se encontra esse arrependimento, esse alívio que só Deus pode dar, porque o pecado é um peso que a gente carrega. Ele está sempre com o dedo apontado para nós, nos acusando, e a gente às vezes se sente indigno de estar na presença de Deus, porque a gente se sente pequeno, a gente olha, às vezes olha o pastor, olha os irmãos da igreja, acha que, nossa, eu não sou indigno disso, aquilo é muito santo para mim, eu sou muito sujo, sou pecaminoso, mas Deus ele tem poder para limpar de todo o pecado. É verdade. Aleluia. De tirar toda a acusação do inimigo das nossas vidas, né? Ele é justo, ele é fiel para perdoar nossos pecados, como diz aqui a palavra. Só nós temos que confessar diante dele, né? Porque aleluia. Aqui como ele diz assim, escrevo essas coisas, João escreve aqui, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se porém pecar, temos um intercessor, ou seja, nós não estamos livres de pecar. Aleluia. Mas aqui ele deixa uma garantia, se nós pecarmos e confessarmos diante de Deus, nós temos um advogado justo que nos defende diante de Deus. E o Senhor Jesus, ele pisou nessa terra e ele nos entende mais do que ninguém. Porque ele esteve aqui nessa terra e ele sabe que a luta aqui é grande, ele sabe que a tentação aqui é grande, aleluia. Que às vezes é difícil sim a gente se manter no propósito de Deus. Ele entende como a nossa carne é fraca, como a nossa carne é tendenciosa ao pecado, aleluia, ele entende. Por isso que ele é um advogado justo diante de Deus. Quando nós pecamos, o inimigo tenta nos acusar diante de Deus, mas Jesus está lá como nosso advogado e diz, não, Pai, olha, ele está fazendo isso, mas ele não quer fazer isso. A luta está grande pro lado dele, mas o coração dele é sincero, ele quer fazer a tua vontade, dá uma chance, ajuda. Vamos continuar confiando, vamos dar oportunidade da mudança. E é o que Deus faz para nós todos os dias, ele dá. Cada manhã as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida para que nós tenhamos mais uma oportunidade de fazer diferente do que a gente fez ontem. A gente precisa errar é humano, vamos dizer assim, até que é normal, porque é uma coisa que ninguém é santo aqui nessa terra. O único santo que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Nós cometemos erros aqui, nós nos livrou de muitos pecados, Deus tem tratado nas nossas vidas, mas aí nós ainda temos coisas que precisamos melhorar. Deus tirou o meu marido das drogas, tirou ele da bebida, tirou da prostituição, renovou ele, tornou ele um pastor, mas sempre tem coisas que nós temos que melhorar na nossa vida. Assim também foi na minha vida. Deus tirou tantas coisas de mim assim, e até hoje eu sinto que ainda preciso tantas coisas para mudar na minha vida, para seguir o propósito dele na nossa vida. Mas o que o Senhor sabe? Por mais que eu ainda tenha os meus erros, ainda mais, por mais que eu ainda tenha coisas para mudar na minha vida, Deus vê a sinceridade do coração e vê a disposição da gente de mudar, vê nosso comprometimento com a obra de Deus, de fazer, de não aceitar aquilo que está imposto na gente, né? Porque quando a gente aceita o que está errado, a gente não luta para melhorar.
Quando a gente aceita assim, eu sou assim mesmo, não tem como eu mudar, já faz tempo que eu sou assim. Mas quando a gente aceita, não tem como Deus trabalhar. Mas quando a gente se levanta contra aquilo e diz, não, Deus, eu estou sendo assim agora, mas eu não aceito isso. E eu sei que a tua palavra diz que tu tem poder para transformar, tu tem poder para fazer todas as coisas. Tu és o Deus dos impossíveis. Porque por mais que o homem diga para nós que é impossível a gente alcançar alguma coisa, mas se a gente colocar em Deus, é possível sim. Muitas vezes, quando eu me separei nesses 2 anos do meu esposo, muitas pessoas diziam, ele não vai mudar mais, é impossível vocês retornar agora, não tem mais jeito, pede o divórcio. E eu muitas vezes acreditava naquilo e achava que era verdade mesmo, mas nós tínhamos uma promessa. Antes mesmo de nós nos separarmos, Deus falou que aquilo ia acontecer, que a nossa aliança ia ser quebrada. Ela ia ser quebrada para que Deus pudesse restaurar de uma maneira para nunca mais ser quebrada. Então nós estávamos embaixo de uma promessa. Nós não víamos, mas nós estávamos embaixo de uma promessa. Quando a gente está no meio do vento, do furacão, a gente não consegue pensar direito. A gente nem sequer, eu pelo menos não me lembrava dessa promessa de Deus na nossa vida. A gente não consegue ver direito no meio do furacão, no meio do vento. Mas o Senhor, depois que tudo aconteceu, Deus nos trouxe a lembrança daquele momento que foi profetizado nas nossas vidas. E a gente pôde ver que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele levanta uma promessa para a vida de alguém, Ele cumpre. E a promessa dele é salvar todos aqueles que se chegarem até Ele, com o coração aberto para receber dEle, com o coração aberto a obedecer Ele, porque Deus, Ele é um Deus que se agrada em sacrifícios, Ele se agrada em obediência. E não é fácil. Parece ser fácil uma coisa obedecer, não é fácil, porque a gente acha que obedecer a Deus é fazer o que a gente quer, fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente gosta, e muitas das vezes não é assim que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Deus às vezes nos prova, e às vezes a gente, mesmo não querendo fazer tal coisa, Deus nos prova para a gente fazer, para Ele ver a que nível está a nossa obediência a Ele. Para mim não é fácil estar diante da igreja trazendo a palavra, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre tive vergonha de falar em público. Se fosse depender do meu querer, da minha vontade, eu nem estaria pregando a palavra, mas só que Deus lançou uma promessa para a minha vida, Ele me deu um chamado e eu escolho obedecer. Independente do que eu sinta, do que eu queira, eu escolho obedecer. E por obedecer eu tenho colhido os frutos dessa obediência. É isso que muitas vezes as pessoas não creem, não têm paciência para esperar naquilo que o Senhor tem para dar para a vida delas. Elas acham que por não fazer aquilo que querem, que aquilo que gostam, não vão ser felizes. E isso é uma mentira do próprio inimigo, porque ele tem lançado aí no mundo que a onda agora é buscar ser feliz, não dá bola para nada, faz o que te dê vontade, busca ser feliz, e a gente sabe que isso não é verdade. Que muitas das vezes a gente acha que aquilo vai nos trazer felicidade, acha que aquilo vai ser bom, e só depois que a gente faz, que dá tudo errado, que a gente percebe que não era, o quanto a gente está enganado, quanto o Senhor, Ele te livra de tudo isso muito antes. Só que o inimigo tenta enganar, olha, tu vai deixar de fazer isso? Pô, é tão bom, é tão legal, todo mundo se diverte, tu vai ficar aí triste, vai ficar só indo para a igreja, vai deixar de ir para a festa, vai deixar de beber, vai deixar de fazer isso, vai deixar de fazer aquilo, tu vai deixar de ser feliz? Não é verdade, isso é mentira do inimigo, tentando esconder a verdadeira verdade, que é somente em Jesus nós encontramos a verdadeira felicidade, que não é uma felicidade fingida, é uma felicidade verdadeira, e é uma felicidade que dura para sempre, é uma felicidade que até você pode estar passando por uma luta grande, porque servir a Jesus não é dizer que não vamos ter mais luta, nós vamos ter luta sim, nós ainda passamos por problemas sim, nós passamos por dificuldades sim, ainda somos tentados, mas mesmo assim nós conseguimos ter paz, nós conseguimos ter felicidade, porque a gente confia naquele que nos chamou, aquele que promete e cumpre, aquele que é um Deus verdadeiro, que não deixa o seu filho desamparado. E quando a gente entrega a vida dele, a vida a ele, essa é a nossa verdadeira felicidade. Nós só vamos encontrar felicidade aos pés do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler também aqui, ali no capítulo 3, do mesmo livro, 1 João, no capítulo 3, que aí ele fala do amor de Deus, é uma promessa, a maior promessa que o Senhor poderia ter deixado para nós, e ela que nos dá esperança todo dia para vencer o pecado, é ela que nos dá a força todo dia para vencer, todo dia para permanecer na presença de Deus. Porque uma coisa é a gente
vir para a casa de Deus, outra coisa é a gente permanecer. E o que é mais difícil é a gente permanecer. Porque quando a gente vai para a casa de Deus, o Senhor derrama das suas bênçãos, a gente começa a ver a mudança, o trabalhar de Deus, e a gente se empolga com aquilo, mas tem momentos que Deus nos prova para que a gente aprenda a confiar nele. Porque a gente aprenda a entregar tudo para Ele e entender que nós dependemos dEle. Não dependemos de ninguém, nós dependemos dEle. É Ele que comanda a nossa vida. É Ele que tem poder para fazer o que for que tem que ser feito na nossa vida. Muitas vezes a gente entrega a nossa vida na mão das pessoas. Eu dependo de tal pessoa para isso, eu dependo da tal pessoa daquilo. Mas na verdade nós dependemos. Quando a gente entrega a vida para Ele, o Senhor Ele nos ensina que nós dependemos dEle. Então, aqui no capítulo 3 fala assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele está esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu, não o conheceu. Ou seja, aquele que confia sua vida em Deus se torna filho de Deus. Porque todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou todos nós. Mas só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como seu único Salvador. A Bíblia diz que só há um caminho de chegar até Deus. Só um caminho de nós termos as nossas orações ser levadas a Deus. E é Jesus. E Ele está à porta. Ele está a todo momento te dando a oportunidade de aceitar Ele. No momento que você fica sabendo da existência de Jesus Cristo, fica sabendo que houve um Salvador que entregou a própria vida na cruz para morrer por mim e por ti, você não é mais inocente diante da cruz. Você não é mais inocente diante de Deus. Que vai chegar um dia, aquele dia, que nós vamos estar todos diante de Deus, e nós vamos ter que falar para Deus por que a gente não obedeceu. Quando nós escolhemos não obedecer, quando nós não escolhemos não ser filhos de Deus, porque para ser filho de Deus nós temos que escolher, porque todos nós somos criaturas, fato, Deus criou todos nós, mas filhos de Deus nós temos que escolher. A partir de hoje eu quero ser filho, porque quem tem filho tem direito à herança, e a herança é um dia ser como Ele é, e só vai ser quem Ele é, como Ele é, aquele que permanecer nele. E para permanecer nele, nós temos cada dia a purificarmos a nós mesmos. E como purificar nós mesmos? A cada dia fortalecendo o nosso espírito, alimentando o nosso espírito, não a nossa carne. Porque o mundo, ele prega que nós devemos satisfazer a nossa carne em vez do nosso espírito. Quando que Deus nos ensinou que nós devemos fortalecer o nosso espírito. Como fortalecer nosso espírito? Primeiramente nós devemos aceitar Jesus. Depois que nós aceitarmos Jesus, pedir sabedoria para Deus, pedir direcionamento para Deus, pedir que Deus nos ensine, que Deus nos mostre aquilo que nós precisamos mudar na vida. E Deus mostra exatamente para nós o que nós precisamos mudar. Deus dá a oportunidade todo dia de nós nos arrependermos. Deus ele ama tanto a gente que Ele dá todos os dias a oportunidade para a gente se arrepender, para a gente ter uma chance de ter o direito de ser como Ele é um dia, quando Ele voltar para buscar os seus. Então aqui a Bíblia diz que nós devemos permanecer e nos purificar, ou seja, nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. E é impressionante como o Espírito Santo ele vai nos direcionando, Ele vai nos ensinando. E muitas vezes não precisa nem alguém te falar. O Espírito Santo fala assim: poxa, estou com vontade de fazer isso. Pô, mas não vai ser legal fazer isso. Ele vai nos ensinando. Ele é o nosso consolador. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, Ele fica ali conosco, nos direcionando. E as pessoas, e isso começa a refletir o quê? Nas outras pessoas. Primeira coisa que
começa a acontecer, quando a gente aceita Jesus, algumas pessoas se afastando. Por quê? Porque você começa a ter algo que difere daquilo que tem no mundo. As pessoas começam a afastar. Não pense que você vai aceitar Jesus e vai todo mundo gostar, vai todo mundo te abraçar, que vai ser todo mundo teu amigo. Não, muita gente vai te abandonar. Muita gente não vai querer ficar perto de ti. Por quê? Porque a luz que Deus, que habita na nossa vida, a partir do momento que a gente aceita Jesus, começa a incomodar quem está nas trevas. Você já viu você estar no escuro e alguém ligar a luz, não incomoda, a gente não faz assim? É exatamente isso. Quando a luz entra, as trevas se incomodam, não tem como ficar duas coisas juntas, e o próprio Deus permite que isso aconteça, porque não tem como. Um rio que emana água doce, emana água amarga, não tem como. Então, quando a gente decide ser de Deus, a gente é de Deus. Não tem como a gente, hoje eu sou de Deus, amanhã eu já não sou tanto assim. Não tem como. Porque se Jesus vir numa dessas, você fica, você não vai. E isso vai além do que frequentar a igreja. Isso é uma decisão, é um estilo de vida. É a gente se colocar, Deus, eu quero mudança na minha vida. A tua palavra diz que o Senhor pode todas as coisas. E eu quero confiar que tu pode todas as coisas. Eu não me vejo capaz de mudar, mas eu sei que tu podes me mudar. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que eu não tenho força. Reconhecer. A primeira coisa é reconhecer, eu não tenho força contra isso. Eu entrego nas tuas mãos, Deus. Esse problema não é mais meu, é teu. Eu não aceito isso na minha vida, eu não consigo mudar isso. Mas eu creio que tu podes. Mas não é fácil, é escolha, é decisão. É renúncia todo dia. É renúncia todo dia. Não estou dizendo que você vai parar de sentir vontade. Muitas vezes pode vir a tentação. Eu lembro de dizer que às vezes vem tentação para te tentar. E pode ter vir aquela vontadezinha. Mas tem que ser firme. Permanecer. Quando a Bíblia diz permanecer, é ser firme. Não tentar enganar a Deus, não. Deus, eu estou até com vontade, mas eu quero permanecer. Tira essa vontade de mim. Me ajude a todo dia escolher a permanecer na tua presença. Aleluia. Permanecer na tua palavra. Permanecer obediente àquilo que o Senhor tem para mim. A vida do Evangelho não é fácil, irmãos. Não é fácil, mas ela é gratificante, ela nos dá prazer, ela nos alegra, nos dá força. E quando a gente começa a ver os frutos da obediência, faz valer a pena, faz mais a gente querer falar desse amor de Deus para as pessoas, para que as pessoas acordem, porque não é mais tempo mais de brincar. A gente está vendo aí cada vez mais a palavra de Deus se cumprir. Dizem que a Bíblia é mais certa, é mais verdadeira, que é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia já falava dessa guerra que está acontecendo agora, nós já sabíamos que isso vai acontecer. A Bíblia já falava dessa pandemia, nós já sabíamos que isso ia acontecer. A Bíblia é mais atual que qualquer coisa, e ela fala muito mais coisas que vão acontecer. E a gente sabe que isso são sinais que Jesus está voltando. Não é mais tempo de brincar. É tempo de tomar decisão. É tempo de tomar decisão. E todas as bênçãos que o Senhor vai derramar na tua vida vai se estender para todos aqueles. Porque é uma promessa de Deus que será salvo tu e a tua casa. No momento que tomar a decisão, Deus é capaz de restaurar tu e toda a tua família. Capaz de fazer um milagre que para muitas das vezes dos nossos olhos é impossível. Deus pode fazer. Não duvide do que Deus pode fazer. Não limite Deus. Não limite Deus. Isso é impossível. Isso nem Deus faz. Aí que Deus gosta de trabalhar. Deus é Deus dos impossíveis. Ele não gosta de coisa fácil, não. Ele gosta de pegar aqueles que ninguém dá nada. Aquele que está tirado no chão. Eu tenho sempre comigo um testemunho de um homem que era amigo do meu irmão. Que um dia um adolescente, passei por ele deitado na rua, assim, no chão, bêbado. Um calor de quase 40 graus aqui em Rio Grande. Ele deitado no chão, assim, bêbado. E eu passei assim, disse assim, e esse aí vai morrer. E hoje está lá, servo de Deus. Casou, tem filho, abriu um negócio, está na igreja. Uma igreja chegou, uma igreja não viu como eu vi. Um pastor não viu como eu vi. Um pastor disse, não, esse Deus ainda pode fazer. Ninguém acha que pode, mas Deus pode. Um pastor foi lá, orou por ele, restaurou, ajudou ele em oração, e fez todo o trabalho que tem que fazer numa vida assim. E ele está lá. É um testemunho vivo. E eu sempre tomo isso para mim, sempre guardo isso para mim, porque quando as coisas estão difíceis eu penso, Deus, tu age nas coisas que parecem impossível diante dos meus olhos, mas eu sei que para ti nada é impossível. Então começa a confiar em Deus, começa sendo sincero com Deus. Mas eu não sei orar. Orar sabe o que é orar? Orar é conversar com Deus. Conversar, falar com Deus. Glória a Deus. Tudo que tu não tem às vezes coragem de falar com ninguém. Abrir teu coração, ser sincero, falar mesmo.
É conversar, falar, Deus, eu sinto isso, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem muita gente que nem sabe disso que eu faço, daquilo que eu não faço. Senhor, vai falar com Deus. E Deus, Ele está pronto para ouvir. E pronto para fazer um milagre na vida de cada um de nós. Que nós venhamos guardar essa palavra no coração essa noite. De que Deus, Ele está pronto para nos receber, pronto para nos ouvir. Em nome de Jesus. Eu estava ali sentada, eu estava muito cansada porque eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã para ir trabalhar. Eu estava muito cansada e às vezes eu ali sentada, eu não conseguia pensar em nada do que falar essa noite. E quando eu assim, meu Deus, eu estou lendo a Bíblia, mas parece que não vem nada que eu vou falar essa noite. O que eu vou falar, Jesus? E quando o Vanderlei cantou aqui, deixa o Espírito Santo te envolver, eu senti que era de Deus. Eu disse, sim, é Deus mesmo. Eu vou deixar esse Espírito Santo, me usa, fala o que tu quiser. Porque nós somos ferramentas na mão de Deus. Quando você pega um martelo para pregar, o martelo não vai ter... O martelo pegar e fazer assim... Ah, não quero pregar esse prego, ele tem escolha. Se você decidir pegar o martelo e pregar, o martelo vai ter que pregar. E assim somos nós nas mãos de Deus. Deus pega na nossa mão, não estou nem com vontade, mas Ele pega, Ele faz, Ele usa, Ele faz. E quando a gente entrega, aí é melhor ainda. Eu nunca me esqueço de um pastor que chegou na igreja lá, onde a gente era, e falou assim, irmãos, enquanto eu vim para a igreja, eu passei o dia todo lendo a Bíblia, e eu cheguei aqui na igreja e eu não tinha palavra nenhuma para pregar. Aí eu assim, meu Deus, coitado do irmão, o que ele vai pregar? Ele não pegou, não conseguiu pensar nada. Ele disse assim, mas aí que eu gostei, aí que eu achei bom. Aí eu fiquei assim, como assim achou bom? Porque eu costumo estudar, eu costumo escrever, anotar. E ele assim achou bom, sabe por quê? Porque agora não vai sair nada de mim, agora vai ser só Deus. Porque quando a gente estuda, a gente escreve, a gente planeja, às vezes até muita coisa é nossa. E Deus dá para nós assim mesmo. Mas quando a gente vem sem nada assim de nós, é só Deus falando mesmo. E hoje eu estou experimentando isso de Deus, eu queria compartilhar com a igreja, porque é Deus falando. Eu não sei porque Deus me levou para esse lado da palavra, eu nem planejava nada. Mas é tempo de nós confessarmos a Deus os nossos pecados, nos arrepender, porque Ele está de prontidão ali, só esperando a gente chegar até Ele, confessar nossos pecados, nos entregar a vida a Ele, deixar o resto com Ele. O possível a gente pode fazer, mas o impossível só Ele pode fazer. E que Ele venha trabalhar na nossa vida para que nós venhamos ter confiança nele. Confiança não é assim, Senhor, eu confio em Ti, mas eu vou fazer isso aqui. Não, confia, entrega e deixa que Deus faz. E você vai começar a ver os milagres acontecendo na sua vida, amém? E essa palavra que eu queria deixar com a igreja, eu não sei se tu quer que eu ore, se tu vai orar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se eu falei alguma coisa que possa ter mágoa a Deus, que não me perdoe. E é o que Deus colocou no meu coração, amém? Que Deus abençoe a todos, abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Permanece sentado um pouquinho, que eu vou falar uma coisinha aqui. Minha irmã, ela está falando aqui, né? Ela confiar em Jesus, irmão. Até aquelas pessoas que não confiam em Jesus, que não creem em Jesus, passam a confiar. Vou contar uma historinha aqui, irmãos, que aconteceu ali de um homem ateu. Olha, um homem ateu. Se você sabe o que é um homem ateu ou não? Eu sei, porque eu me criei com... Aleluia. Então escuta essa. Um homem ateu, meus irmãos, ele era um farmacêutico, dono de uma farmácia. E ele estava já fechando a porta de noite para sair da farmácia. Aí ele chega um gurizinho correndo ali, né? Que a sua mãe estava grávida, né? Estava quase dando a luz e ela estava com muita dor ali, né? Aleluia. Então aí o farmacêutico foi ali, né? Geralmente o farmacêutico sabe onde está todas as coisas, né? Ele foi ali, meus irmãos. Ele pegou, ele ateu, e cada pessoa que chegava nele antes, né? Dizia assim, Deus te abençoe. Falava para ele, dizia assim, não, Deus não me abençoe. Eu não creio em Deus. Ele sempre dizia assim, eu não creio em Deus. Não, Deus para mim não existe. Ele dizia bem assim, Deus para mim não existe, né? Aleluia, ele sempre falava isso. Então quando esse gurizinho chegou lá, o gurizinho também disse para ele, né? Chegou assim, ó, tio, eu quero um remédio, tá aqui o dinheiro, eu quero um remédio e assim, a minha mãe tá muito doente, né? Tá muita dor, eu preciso de um remédio para ela urgente agora. O gurizinho chegou correndo e ele já ia fechando a farmácia. E ele disse, pô, vou ter que abrir a farmácia de novo. Pegou e abriu a farmácia. E geralmente ele acende a luz. E ele pegou e não acendeu a luz, porque geralmente ele sabe onde estão os remédios. E quando ele chegou ali, pegou o remédio assim no escuro e deu pro gurizinho, toma, pegou o dinheiro, né? E tá. Aí ele fechou a farmácia assim e o gurizinho saiu correndo, né? E ele pegou, se tocou, não. E o gurizinho disse primeiro para ele, Deus te abençoe. Ele disse, não, Deus não me abençoe, eu não creio em Deus. E saiu o gurizinho correndo, né?
Ele pegou assim e pensou assim para ele, quando estava fechando a farmácia, ele pensou: será que eu dei o remédio certo para o gurizinho? E agora, olha só, meu irmão, aleluia, diz que esse homem pegou, ele abriu de novo a farmácia, acendeu a luz e foi lá onde estava o remédio que ele pegou. Chegou lá, o remédio não era o remédio que a mulher precisava. Aquele remédio ia matar a mulher e a criança. Não era o remédio apropriado para ela tomar, ela grávida. Ela ia perder a criança e talvez podia até morrer, né? Aleluia. O que aconteceu naquela hora? Ele pegou, ele não crê em Deus. Ele pegou aí e começou a se lembrou: pai, agora? Eu não sei nem onde mora esse guri, não sei nem onde ele está, ele saiu correndo. Ele pegou, fez uma prova. Ele, sendo ateu, não confiando em Deus, ele dobrou o joelho, levantou as mãos para o céu, Vanderlei, e disse assim: se esse Deus que todo mundo fala, que Deus te abençoe, existe, eu quero que essa mulher veja a bula lá, né? Uma coisa, e ela não toma esse remédio. Ela não toma, ela não vai tomar esse remédio. Deus, se tu existe, ela não vai tomar esse remédio. Você sabe o que aconteceu? Deus é poderoso, meu irmão. Esse gurizinho foi correndo, tropeçou e caiu, e o remédio deu numa pedra. Quebrou o remédio. O gurizinho volta correndo novamente, entra na farmácia correndo e diz assim: Senhor, acabei de tropeçar e caiu o remédio, Senhor, e eu não tenho dinheiro para comprar outro. Ele disse: graças, esse Deus existe mesmo. Pegou o remédio, deu pro gurizinho: vai, não precisa nem dinheiro, vai, leva para tua mãe. Tinha dado o remédio errado. Deus existe ou não existe, meu irmão? O ateu passou crendo no Senhor Deus, aleluia. Então quando a gente crê, meu irmão, aleluia, podemos passar o que passar, mas quando a gente confia no Senhor, entrega o caminho a Ele, tudo Ele faz nas nossas vidas. Ele é Deus, irmão. Ele muda, Ele transforma, Ele mudou a minha vida, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus abençoe a cada um. Já aceitasse Jesus na tua vida? Aceitar Jesus é a gente confessar Ele. Já aceitasse? Deus abençoe então em nome de Jesus. Mas quem quer uma oração, passa aqui na frente, né? Em nome de Jesus, nós vamos orar por você em nome de Jesus, para que Deus abençoe a tua vida nesta noite, Em nome do Senhor Jesus. porque Ele tem bênção, meus irmãos, bênção sem medida para cada um de nós, aleluia. Glória a Deus, esse Deus é poderoso, aleluia, está aqui, meus irmãos, aleluias, glorificado é o nome do Senhor. O missionário Vanderlei vai estar orando aqui, meus irmãos, né? Aleluia, glória a Deus. A Roseli também, depois a Roseli vai estar orando, está cumprimentando a oração, tá? Começa orando então, e o missionário Vanderlei depois, ó. Vamos orar então, Senhor, agradecendo. Esse Deus é poderoso, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Aleluia. em nome de Jesus, Pai Cristo, chegamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo por cada culto, onde nós podemos sentir a Tua presença, onde o Senhor fala grandemente aos nossos corações, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe a cada um que aqui se encontra, Senhor, em nome de Jesus, que cada um venha levar a bênção para o seu lar, Pai querido, Pai amado, cada um necessita das coisas que não venha suprir as necessidades de cada um, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece a cada dia, Senhor, nos ensina a cada dia de servir, confiar em Ti, Senhor, obedecer a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, não afaste o Teu Espírito Santo das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, que possa essa noite ser noite de arrependimento, de confissão de pecado, que possa ser noite de entrega, Senhor, a vida na Tua presença, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar, em nome de Jesus, Pai querido, cada louvor que o Senhor venha receber nessa noite, o Senhor que o Senhor recebeu, e tenha chegado no Teu santo com um cheiro suave, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, perdoa, Senhor, perdoa nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, purifica, Senhor, de todo mal, Pai querido, Pai amado, que nós venhamos ter, estar com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, que a gente possa ser sensíveis a ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, nós possamos estar com nossos olhos espirituais abertos para ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos, para que nós não venhamos ser enganados pelo inimigo das nossas almas, Pai, em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos se estendam para cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus é que nós te pedimos, Pai. Glória a Deus, nosso Deus e nosso Pai, libera a Tua glória nesta noite, Senhor, libera o Teu poder, a unção do Espírito Santo, Deus amado, queima todo mal nesta noite, Senhor, eu ministro, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, salva a vida deste jovem, levanta esse jovem como obreiro na Tua casa,
óleo do Espírito Santo, meu Senhor, vai queimando ele da cabeça, a planta nos pés, nesta noite, Senhor, que esse jovem possa ser cheio da tua glória, meu Senhor, que ele seja uma tocha de fogo nas tuas mãos, pregando a tua palavra. Oh Deus, ela entra com providência na sua vida nesta noite, vai queimando todo o mal nesta noite da cabeça, a planta nos pés na vida dele agora. Oh Deus vivo, Deus Santo, eu ordeno que todo o mal agora sobre a vida dele seja queimado pelo teu poder, pela unção do Espírito Santo. Agora queima, Senhor, queima todo o mal, todo projeto satânico e maligno sobre a vida desse jovem agora. Entra na vida dele agora com fogo, com poder e com glória. Queima todo o mal, desfaz todo o mal agora, em nome de Jesus Cristo agora. Eu ordeno que o inimigo não tenha poder sobre esta vinda. Nesta noite queima todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que o inimigo seja queimado com o teu fogo. Agora queima, Senhor, queima todo o mal pelo teu poder, pela tua grande glória agora. Que o inimigo vai perder as forças pelo teu poder agora, em nome de Jesus. Queima ele da cabeça, planta nos pés agora. Todo demônio que ministra que ouvindo esse jovem agora, eu te repreendo, eu te expulso agora, em nome de Jesus. Desse coração agora, sai todo o mal desse coração agora, em nome de Jesus Cristo. Eu vou contra aqui, em nome de Jesus. Cai por terra o inimigo agora, na vida desse homem agora. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, filho de Deus agora. Queima o inimigo agora, vai queimando, sai do corpo, sai da mente agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória, graças a Deus, ó Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado por este culto, banquete maravilhoso, Senhor. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, te agradecemos. Da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos que creem e acreditam, digam comigo, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, nesta noite, ó. Vamos dar o nosso grito, né? Aleluia, de vitória, meus irmãos, né? Assim, meus irmãos, ó. Todos comigo então, ó. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Ó glória, o culto está encerrado. Vão na paz de Deus para os vossos lares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Maravilha! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Deus abençoe você de casa. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Compareça na igreja de Jesus Cristo Sem Fronteira. Deus tem a bênção para você. Em nome de Jesus, Rua Heitor Amaro Barcelo, casa 62. Contemos com a tua presença em nome de Jesus. Venha receber a tua cura e teu milagre na Igreja dos Milagres. Oh, glórias!